Uma alegria imensa estar aqui novamente com todos vocês, queridos guerreiros, queridas guerreiras, querido exército de São Miguel, queridas irmãs e irmãos que estão aqui nos bastidores, são muitos hoje. Ontem nós iniciamos a nossa formação, na verdade uma formação a longo prazo, porque o que o carisma, o exército, os guerreiros fazem, nada mais é do que dar continuidade à vida de Jesus aqui na terra. Jesus é o Messias, ele é o ungido e o enviado do Pai. Ele foi enviado para salvar, para curar e para libertar. E nós iniciamos ontem falando da importância desse encontro pessoal com Jesus. Tudo desencadeia a partir de um encontro, onde a vida é transformada, onde Jesus vai trabalhando na história da pessoa, onde Jesus vai restaurando a casa da pessoa, o coração, primeiro salvando através da reconciliação, que é a cura espiritual. Depois Jesus, ele quer naturalmente, o Senhor, ele quer operar isto, ele quer ajeitar o seu coração através da cura interior, porque se nós não nos curarmos pela graça de Deus, nós não teremos possibilidade alguma, nem de amá-lo sobre todas as coisas, nem de amar os nossos irmãos, nem de amar a nós mesmos. Imagine só se nós estivéssemos noite após noite no terço do combate, madrugada após madrugada no rosário, e não pretendermos amar. E não pretendermos sermos curados interiormente. Na verdade, entre aspas, a graça não funcionaria, porque o Senhor quer ajeitar o seu coração, e isso se dá pela cura interior. Hoje também quero fazer uma introdução nessas duas últimas etapas, que é a cura física e a cura do Senhor pela libertação. Eu quero tocar de maneira bem simples sobre a fé. Quando a pessoa encontra Cristo, o Senhor coloca na alma da pessoa aquilo que ele é. Isso é muito importante. Porque rapidamente nós confundimos a fé com um sentimento religioso, ou como se fosse uma tecla de computador, onde eu aperto ali e vai resolver uma série de problemas, vai me explicar uma série de situações e outras questões ficarão inexplicadas, etc. Isso não é fé. Esse sentimento religioso que às vezes a gente percebe, não é fé. Então o encontro com Jesus faz com que o próprio Senhor insira, imprima uma espécie de um caráter na nossa alma, que é o dom de poder crer nele. Por isso que algumas pessoas dizem: padre, eu nasci católica e vou morrer católica. Impossível que a pessoa tenha nascido católica. Ninguém nasce católica. Ninguém nasce já crendo em Cristo, nem na sua palavra. É preciso que essa fé seja dada, é preciso que essa fé seja impressa na alma. Isso se dá no sacramento do batismo, mas só se manifesta, atenção, no encontro com o Senhor. Isso é muito importante. No encontro com Cristo. Por isso que a fé, ela numa única palavra, e essas expressões não são minhas, são expressões de São João Crisóstomo, a fé, ela é dividida, e esta divisão necessária em duas etapas. Eu vou usar os termos próprios, mas cada um vai depois compreendendo, porque os termos são bem simples. A fé, primeiro, é chamada a fé do dogma. A fé do dogma é a fé do conhecimento de Deus. Isso é muito importante. Porque muitas vezes nós temos uma ideia de Deus, uma ideia do Senhor Jesus, uma ideia da oração, uma ideia da igreja, e que não é fé. Então, o conhecimento de Deus, isto é, o acolher Deus no coração e o poder segui-lo, só se dá pela palavra.
E aqui eu costumo usar frases muito precisas. A pessoa que não lê a palavra de Deus, a pessoa que não a medita e não ora com esta palavra e não a pratica, ela na verdade está construindo a sua casa sobre areia. Ela não vai crescer espiritualmente. Inclusive, ela não vai conseguir fazer uma real experiência do poder libertador de Jesus. Obviamente o Senhor ama incondicionalmente e o Senhor opera nas nossas vidas incondicionalmente, mas exige-se também a fé. Então, a fé do dogma é a fé do conhecimento, porque nós não adoramos um Deus qualquer. Nós não servimos um Deus qualquer. Nós adoramos o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus com o Pai, na força do Espírito Santo. Por isso, queridos guerreiros e queridas guerreiras, Deus não é uma energia, como algumas pessoas se expressam, ao modo da nova era. Nós renunciamos a isso. Deus muito menos é uma força cósmica, que está lá governando todas as coisas. Nós também renunciamos a isso. Ou uma espécie de um Deus agnóstico, que nós não queremos dar nome a Ele, para não ferir outras religiões. Não, o nosso Deus é um Deus revelado. Nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos da sua vontade. Nós sabemos como Ele salva. Sabemos como Ele opera. Sabemos para onde Ele está nos conduzindo. Isso se chama fé do dogma e se dá pelo conhecimento da palavra de Deus. Então Deus nos dá a fé e esta fé precisa ser alimentada, precisa ser cultivada, precisa ser regada. É chamada a fé do dogma. Juntamente com a fé do dogma, do conhecimento, o Senhor concede ao nosso coração chamada a fé do carisma, que é a fé do poder de Deus. Que quando a luz da palavra, pela ação de Deus na minha alma, o Senhor vai dando a mim experiências do seu poder, da sua misericórdia, da sua ação, etc. Por exemplo, uma pessoa que recebe uma graça, não é porque aquela pessoa é privilegiada. Uma pessoa que recebe uma cura, uma libertação, não é simplesmente que por acaso Deus estava tão ocupado com todas as outras situações, se distraiu, viu o seu clamor e deu a graça a você. O nosso Deus é pessoal. Ele se relaciona com você na totalidade, 24 horas. E Ele quer se manifestar na sua vida. Por isso que o Senhor concede a fé, aquela que as Escrituras dizem, e que o Senhor Jesus fala, a fé de transportar montanhas. De dizer aquela montanha saia dali e ela sairá, transporte-se para o mar e ela se transportará para o mar. É chamada a fé do carisma. Essa fé o Senhor está doando a você. Veja como é importante, primeiro, passar pelo encontro pessoal com Jesus, para receber essa fé do conhecimento, e essa fé é da experiência do poder, porque a palavra anunciada, a palavra pregada, a palavra acolhida, ela sempre vai trazer a ação de Deus. Quando você encontrar uma pessoa que mesmo frequentando a igreja, mesmo dizendo que escuta a palavra, mas não tem nenhuma ação do Espírito na vida dessa pessoa, não é uma questão simplesmente de que porque Deus não ouve, ou porque a pessoa não está interessada, etc. É porque a palavra não se manifesta pela fé na vida daquela pessoa. Então, essa ideia deve ficar bem clara no nosso coração. A fé, que é um segmento, que é um assentimento à vontade de Deus. Então, quem é que crê? Aquele que segue Jesus. Quem é que crê? Aquele que conhece Jesus, que busca a sua presença. E vamos agora para a cura física. Será que tem importância falarmos sobre isso? De início, eu gostaria de dizer que Jesus cura de 3 maneiras. A cura física. Ele cura através dos sacramentos.
Ele cura através da medicina e Ele cura quando Ele não cura. Isto é, o Senhor cura sempre. Padre, fiquei curioso com a cura quando Ele não cura. O Senhor cura primeiro através dos sacramentos. Eu tinha 2 meses de sacerdócio. Ano de 2023, mês de fevereiro. Tinha um amigo nosso internado. A esposa me telefona e diz: Padre, meu esposo, acredito que vai passar para o Pai já esta manhã. Gostaria que o senhor fosse na UTI da unção e absolvição dos pecados. E assim eu fui. Eu tinha me ordenado, eu ainda fazia os estudos fora, me ordenei, estava esperando só completar o tempo para voltar para a vida acadêmica. Peguei o óleo da unção dos enfermos e fui. Me assustei muito, padre com um mês, pouco menos. Me ordenei em dezembro, janeiro, 3 meses quase. Quando eu entrei na UTI, fui conferindo a unção dos enfermos e todos os aparelhos começaram a apitar. Eu disse: eu tenho certeza que matei a minha primeira vítima. Eu fiquei muito assustado porque os médicos começaram a entrar. Os médicos entraram e começavam a desligar aparelhos e o desentubaram. Quando terminei a unção, ele estava acordado. Ele recebeu alta 1 hora, 2 horas depois, para fazer o resto do procedimento. Esse testemunho, raramente eu conto. Quem contava era ele. Ele ainda viveu 10 anos depois desse fato, pelo poder da cura, pelo sacramento da unção dos enfermos. Então, os sagrados óleos são 3. O primeiro óleo é o óleo do crisma. Esse óleo é tão importante que, para ser consagrado, requer todo o clero. Na quinta-feira santa, se ora sobre este óleo e confere-se a ele o poder de transformar uma pessoa em outro Cristo. Não iremos aprofundar. O outro óleo, chamado dos catecúmenos, que é o óleo que a gente usa no ritual do exorcismo. Então, toda criança batizada, nós todos aqui já fomos batizados. Quando fomos batizados crianças, nós fomos exorcizados. É chamado pequeno exorcismo. Então, o óleo dos catecúmenos vai espiritualmente desentupir as trevas, isto é, as veias, o interior das obras das trevas. Porque nós nascemos com a marca de Adão, com a marca do pecado original, isto é, com a marca das trevas. Aí quando se unge o peito da criança, ou o adulto, quando o adulto vai se batizar, ele estará sendo ali liberto da força do maligno. O outro óleo, consagrado na quinta-feira santa, é o óleo dos enfermos, que é ungido, isto é, dado o Espírito, para que ele seja usado pelos sacerdotes para curar as enfermidades. Por isso que é muito importante, nós estamos recomendando, os sacerdotes compreendem isso perfeitamente. Se você se encontra num quadro de saúde com dificuldade na sua paróquia, não hesite de buscar o seu sacerdote, seu pároco, e pedir a ele o sacramento da unção dos enfermos. Porque o Senhor certamente vai operar no seu corpo e vai operar na sua vida. Então, o primeiro modo de cura se dá pelo sacramento. Também pela medicina, e não irei aprofundar. Também Jesus cura quando não quer curar. Isto é, quando Ele quer que você una a sua cruz à cruz dele. Porque a partir do momento em que você consegue carregar a sua cruz, oferecer os seus sofrimentos a Jesus, aquela união da sua cruz com a cruz do Senhor fará manifestar a ação do Espírito Santo da união com o Senhor. Isso é muito importante. Então tem pessoas que dizem: estou desesperada porque Deus não me vê, porque Deus não me ama, etc. Não fique. É muito importante, porque o Senhor está querendo de você
que você entregue a sua cruz a Ele. Ofereça a sua vida a Ele. Ofereça a sua história e os seus sofrimentos. Mas ainda vou aprofundar um pouco de como orar pela cura física. O primeiro passo para orar pela cura física, as mãos. Não só as mãos do sacerdote, mas você que é pai, que é mãe, que tem autoridade, ou você simplesmente que é batizado, que é filho de Deus, o Senhor confere a você nas mãos o poder de impor as mãos sobre os enfermos para que eles fiquem curados. Está no Evangelho de Marcos. As mãos são símbolos do Espírito Santo. O Senhor quer que nós coloquemos sobre a cabeça da pessoa enferma e oremos pela cura. Veja, enquanto eu estou ensinando isso, eu tenho certeza que o maligno está irritado com isso, porque você tem um poder imenso na sua alma, no seu coração, na sua fé e nas suas mãos, e talvez você não use. Às vezes o inimigo começa a colocar na sua cabeça de procurar ambientes estranhos, fórmulas estranhas, pessoas estranhas para resolver questões espirituais. Não. Deus deu um poder a você para impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados. As mãos são símbolos do Espírito Santo. Você coloca a mão na cabeça da pessoa enferma e não começa a pedir a cura. Infelizmente, nós ocidentais, muitas vezes até mesmo nós cristãos e católicos, não sabemos orar bem. Porque quando nós queremos uma graça, rapidamente nós já pedimos a graça. Este não é um bom orante. Quando você vai pedir uma graça, ao impor as mãos, você começa a dar graças ao Senhor. Isto é, louvar. Você não começa pedindo. Você começa dizendo para Deus aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Isto é, um ato de ação de graças. Se você pegar as Escrituras inteiras e você ler todas as orações bíblicas, elas não começam pedindo. Elas começam, bendito sejais Senhor Deus. Observe a oração do Pai Nosso, a oração das orações. Como ela começa? Santificado seja o vosso nome. Observe a prece eucarística, a grande ação de graças que a igreja eleva ao Senhor. Não começa pedindo o Espírito Santo ou intercedendo pela igreja, etc. Começa dando graças. Então, quando você for orar por uma pessoa, você começa dando graça. Te dou graças, ó Pai Santo. Te dou graças pela vida deste meu irmão. Te dou graça por aquilo que tu és, etc. Por isso que é muito importante conhecer as Escrituras. Porque você pode, inclusive, narrar para Deus, de maneira oracional, aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Exemplo, chamar Deus de bom, chamar Deus de misericordioso, chamá-lo pelos nomes dele, santo, eterno, onipotente. E você vai louvando, porque quando a pessoa, na oração, começa a adorar, começa louvando e bendizendo, ela se coloca no cosmo, no seu exato lugar de criatura. Isto é, no seu exato lugar onde ela vai receber a graça. Porque o adorador, ele recebe sobre si a glória de Deus. E ele se coloca na posição da ação do Senhor. Isso é muito importante. Depois que você louva ao Senhor com a mão na cabeça da pessoa, você vai aí pedir a graça e fazê-la no Espírito Santo. Isto é, pedir ao Pai, através de Jesus, na força do Espírito Santo, que aquela pessoa seja curada. E você vai pedir com o coração. A outra característica, quando orar, deve orar sempre no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor sempre disse, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu concederei. Então deve pedir em nome de Jesus. Pedir ao Pai, através de nosso Senhor, na força do Espírito Santo.
E a partir do momento em que você vai ali orando, Jesus vai libertando você em casa. Pode orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, por um amigo. Não hesite. Jesus quer se utilizar de você. Jesus quer se utilizar da sua palavra. Jesus quer se utilizar de todo o seu ser para curar outras pessoas pela graça e pelo poder de Deus. Então, orar sempre em nome do Senhor Jesus. Terceiro, orar sempre em comunhão com a igreja. Tanto a igreja celestial, como a igreja terrena, como a igreja padecente. Se unir aos santos, se unir aos anjos, se unir aos arcanjos, pedir a intercessão dos santos. Sua oração deve conter também a súplica de intercessão aos santos. Certamente o Senhor vai atender e vai operar na sua vida e através de você vai operar no seu coração. Último passo, quando receber a graça, é preciso testemunhar em família, testemunhar no ambiente de trabalho, testemunhar no seu grupo de oração, testemunhar no seu movimento, testemunhar na sua paróquia. Muitas pessoas recebem graças, recebem milagres e não testemunham. Tem que testemunhar. Eu tenho muitos testemunhos sobre isso, vou contar mais um. Tem 2 meses. Nós começamos lá na nossa paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju, as tardes Pão da Vida. E uma amiga minha, ela, no primeiro encontro, ela disse: padre, eu vou vir todas as tardes para adorar o Santíssimo Sacramento, mas quero pedir a Deus a graça da minha cirurgia, porque eu vou fazer uma cirurgia do braço. Os médicos me disseram que nem a fisioterapia daria jeito. Eu vou fazer a cirurgia do meu braço. Aí vim pedir a graça para fazer uma boa cirurgia. E de fato eu ungi, fiz o sacramento da unção dos enfermos nela. Ela veio uma quinta, veio outra quinta, etc. Na terceira quinta-feira ela chega próxima a mim e ela faz isso com o braço. Aí eu olhei assim. Aí ela disse: padre, lembra do meu braço? Eu não conseguia movimentar. Estou fazendo esse movimento. Ela estava com as bolsas pesadas, inclusive no próprio braço. Se você não sente nada, padre, e a minha cirurgia será daqui a alguns dias. Eu disse: volte ao médico. Ela voltou ao médico. E quando ela entrou, ela já fez com os braços o movimento. Ele se assustou e perguntou onde ela tinha feito uma fisioterapia tão rápida, né? E ele mandou para que ela fizesse ressonância magnética. E de fato, o braço dela não tinha mais nada. Não tinha mais nada, e ela chega na igreja com todos os exames debaixo do braço para dar o testemunho. Isto é, ela recebeu uma cura física. Então, enquanto uma cura se dá pela graça de Deus de maneira mais lenta, o milagre se dá de maneira instantânea. Por exemplo, para canonizar um santo, o milagre ele é instantâneo. Então Deus quer certamente manifestar a sua graça e a sua glória na sua vida. Essa é a cura física. Deus quer se utilizar de você. Vamos para as libertações, que seria o tempo mais longo, mas nós não temos tempo. Então, o Senhor Jesus, Ele nos cura espiritualmente para nos salvar. Isso é muito importante. Ele nos cura interiormente para podermos amar. Ele nos cura fisicamente para podermos servir o Senhor e os irmãos. E Ele nos cura, nos libertando para poder adorar. Isso é muito importante. O maligno é o idólatra por excelência. E tudo o que ele faz é tirar você da adoração de Deus. Por isso que ele age, além da tentação, ele age de maneira extraordinária em quatro aspectos. A possessão demoníaca, a vexação, a obsessão e a infestação. O que é uma possessão demoníaca? A possessão demoníaca, ela é muito rara.
mas ela sempre se dá. Quando eu digo rara, não é que não exista. Pelo contrário. E isso, infelizmente, tem aumentado muito por causa da falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de ensino da palavra do Senhor, muitas vezes, sobre este assunto. Então, quando é que se dá uma possessão demoníaca? Primeiro, se dá quando a pessoa faz conscientemente uma invocação ao mal. Isto é, ela sabe que está invocando o demônio e pede com palavras, e pede com ações, e pede com magias que ele venha para dentro da pessoa para governar a pessoa. Isso se dá, é um dos princípios para o início de uma possessão demoníaca. A segunda coisa é quando a pessoa frequenta o ocultismo ou seitas satânicas, porque lá já faz culto satânico, cultos de adoração, cultos de sangue, cultos de adesão, bruxarias, etc. Tudo isso também faz com que o maligno possua a pessoa. A terceira situação que pode trazer, isso é muito importante, é o desequilíbrio total das emoções. Isto é, quando a pessoa produz um grande ressentimento, um grande ódio por alguém, e ela consegue entregar o seu ressentimento, a sua raiva, o seu ódio ao maligno. Aqui eu não estou dizendo que uma pessoa que tenha sentido ódio, uma raiva profunda, ela esteja possuída pelo maligno. Porque quem vai fazer o discernimento não é a pessoa. Infelizmente, muitas pessoas chegam para nós exorcistas e dizem: padre, me exorcize porque eu estou com um demônio. Aí eu pergunto já logo o nome do demônio, né? Qual é o nome? Não, padre, né? Então, autodiagnóstico de possessão demoníaca não existe. Somente a igreja pode fazer. Por meio da oração, por meio da escuta, por meio da confissão, etc. Então, a possessão demoníaca, ela é rara, e o Senhor Jesus liberta a pessoa com o poder. Uma coisa que eu quero fazer atenção: as doenças, entre aspas, espirituais, estas extraordinárias que eu estou contando agora, elas não são crônicas. Isto é, uma pessoa possuída pelo demônio, ela não perde o eixo do seu cotidiano. Ela vai ao emprego, ela vai ao divertimento, ela convive com a família, mas ela começa a passar por uma mudança interior de uma rebelião profunda e discreta. Por exemplo, pessoas que veem vultos, e esses vultos, quando são diante de si, eu sempre pergunto: padre, ouço vozes e vejo vultos. Geralmente são doenças psiquiátricas. Porque os vultos, quando são espirituais, eles não passam diante de si. Eles passam atrás da pessoa, porque a presença maligna não é uma que se apresenta, é uma que se esconde. O demônio não quer que você o perceba. O demônio não quer que você o encontre. Ele quer confundir a sua mente. E você vai percebendo presenças malignas. E você, quando gira e percebe, como quem vultos fugindo da sua atenção. Isso aqui pode ser sintoma espiritual, que o lugar pode precisar de aspersão com água benta, inclusive por um sacerdote. Agora, isso que eu estou dizendo aqui são coisas simples e ao mesmo tempo coisas graves, e não quero ninguém em casa encucando. Né? Será que eu estou? Daqui a pouco você não dorme, né? A sombra de uma luz está vendo uma sombra e não tem nada. São coisas raras, né? A outra coisa é a infestação do maligno. Infestação é sobre casas, objetos e animais. O inimigo pode infestar uma casa de diversas maneiras. Por exemplo, você
se muda, aluga uma casa e vai morar, e percebe uma presença estranha, barulhos estranhos, quadros que caem, coisas realmente estranhas. Talvez não tenha nada a ver com você. Talvez não tenha nada a ver com a sua família, porque você não invocou, porque você não frequentou esses ambientes, mas talvez alguém que tenha morado ali antes tenha feito tais invocações sobre o ambiente. Como se resolve a infestação? Chamando um sacerdote para jogar água benta na casa. Por isso que nós insistimos com os sacramentais. Muito importante o uso da água benta. A terceira coisa, a ação extraordinária do maligno, é a obsessão, juntamente com a opressão. Aqueles pensamentos recorrentes, por exemplo, fortes de desistência, dizendo que você não vai vencer, dizendo que você deve fazer algo de mal contra alguém, vai e faça. Ou até mesmo dizendo para você ir para o suicídio. De repente você está bem, mas vem uma voz dizendo se mate, etc. Isso é uma obsessão, uma opressão na sua mente para você tirar a sua vida, fazer mal a alguém, etc. Isso se liberta pela força da oração. Você deve falar a alguém isto e pedir oração sobre isto. E o Senhor Jesus vai limpar o seu pensamento, vai limpar o seu coração. Para a cura desses pensamentos ruins, duas coisas ajudam muito. O ambiente iluminado e músicas alegres. Isto é, você dentro de casa desenvolver um ambiente alegre, onde você possa sorrir, dialogar, senão os pensamentos ficam recorrentes na sua mente e no seu coração. A quarta coisa é a vexação. Os ataques que o maligno pode fazer no corpo de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa possessa, ela vai ter várias reações no seu corpo. São reações de vexação. Esse tipo de reação se dá diretamente ligada também com a possessão demoníaca. Então você sente alfinetadas, você sente coisas estranhas. Deve sempre também buscar um médico, se são questões de pele, buscar um médico especializado para isto. Mas sempre procurar um sacerdote para que você receba orações e receba a graça de Deus. E vejam, o Senhor Jesus, Ele liberta de todas essas coisas. E agora eu vou dizer a coisa mais perigosa, que não é uma ação extraordinária, que não é uma possessão, que não é uma vexação, uma infestação e uma obsessão. Tem muitas pessoas descuidando com a tentação do maligno. A tentação é extremamente perigosa. O Senhor nunca vai nos livrar. Olha que bela notícia para você se entristecer. O Senhor protege você da possessão, da infestação, de todas essas coisas extraordinárias. Mas o Senhor não vai livrar você da tentação. Porque a tentação tem primeiro uma questão pedagógica. O autoconhecimento. Isso é muito importante. Se você não é tentado e não tem a sabedoria do Espírito Santo para perceber onde o maligno está tentando você, e geralmente o maligno tenta você pelos 7 pecados capitais, que são 7 demônios. Ele tenta em uma dessas áreas. Se você não tem o autoconhecimento, e isso só a prova da tentação te dá, você não vai progredir na vida espiritual. Então, o primeiro passo da tentação, você precisa ter sabedoria para discernir qual ou quais dos 7 pecados capitais eu sou mais fraco. Aí o Espírito Santo vai dar a você a virtude contrária. E quando você descobre a virtude contrária, você vai descobrindo a sabedoria de Deus para como mortificar aquela área fragilizada, aquele pecado que em você pretende dominar, isto é, aquela porta, aquela janela de tentação do maligno para derrubar você. E ali você vai levantar barricadas espirituais para combater e vencer naquilo. Então, a tentação também tem um aspecto positivo, onde me ajuda a me conhecer,
me dar a graça da virtude, mas todos os dias precisamos, como no Pai Nosso, dizer ao Senhor: não nos deixeis cair na tentação. Por quê? Só cai na tentação quem consente. Isso é muito importante entender. Se você não consente, mesmo no pecado venial, passou na mente, não consentiu, renunciou, você não caiu. Mas se você dialogar com a tentação, se você depois não combater a tentação, se você consentir, ali será a sua queda. Porque primeiro cai dentro do coração, para depois cair no ato. Então vamos nesse texto do combate, e hoje e sempre, orar pedindo ao Senhor a luz do Espírito Santo e o entendimento para vivermos na vontade de Deus. O Senhor Jesus quer nos libertar para que sejamos verdadeiramente adoradores do Senhor. Amém.